Esse aqui é o exemplo 6 que a gente começou a dar uma olhada na última aula. Tá? Nele a gente tem uma peça que ela tem duas condições onde tem que ser analisada a concentração de tensão. Uma delas é aquele furo A e a outra é aquela redução em B. Tá? Então você tem um furo lá de 20 milímetros de raio no ponto A e lá em B você tem uma redução que tem um raio de adoçamento de 15 milímetros. Tá? Então, se essa chapa ela tem uma espessura T, tem 88 milímetros lá na parte onde está engastada, 64 milímetros depois da redução, qual teria que ser a espessura, né, dessa chapa para que eu não exceda uma tensão admissível de 125 MPa? Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, como tem problema de concentração de tensão, é pegar as tabelas. A gente vai dar uma olhada na tabela que está no livro e depois, claro, vamos fazer um rascunho aqui para poder entender um pouco melhor como que identifica isso. Tá? Mas vamos lá. Então, se vocês olharem para as tabelas, né, a gente tem aqui uma tabela que é o caso para uma chapa, né? Esse D aqui ele não é diâmetro, tá? Esse D ele nos dá uma dimensão qualquer. Ele chamou de D aqui que seria a largura dessa chapa. Tá? E aí você tem um furo aqui de raio R. Então o que a gente precisa para determinar esse coeficiente aqui K, a gente precisa só determinar, como só tem uma curva aqui, a gente precisa apenas de 2 vezes o raio do furo dividido pela largura D por essa dimensão D. Né? Independente do livro ou de onde você pegue o gráfico, você vai encontrar sempre uma representação do teu problema. Tá? Então isso aqui, esse gráfico ele é exclusivo para uma chapa de largura que ele chama de Dzão e um raio aqui do furo identificado como R. Tá? Então vamos lá. Então para esse furo aqui, né, a gente precisa fazer, vamos pegar lá para o furo. Tá? Lá para o furo a gente vai precisar então de 2R sobre D. Sendo que esse D, que é a largura da chapa, é 88. Tá? Essa largura dela é 88. E o 2R, né? Nosso raio é 20, então 2 vezes 20. Então o nosso 2R sobre D, ele vai dar, só para calcular aqui, ele vai dar 0,45. Tá? Então a gente tem um 2R sobre D de 0,45. Tá? Então, indo lá para o gráfico, né, a gente só precisa identificar, né, o 2R sobre D. Então 2R sobre D, né, ele tinha dado 0,45. Então 0,30, 0,40, 0,50 e 0,45. Esse ponto de intersecção é onde a gente vai fazer então a leitura do nosso coeficiente. Tá? Então 2,2. Tá? Então aqui para o furo, né, a gente tem um K de 2,2. Então achou o 0,45 no eixo horizontal, busca a curva, lá na curva busca o K. Tá? E aí a mesma coisa a gente precisa fazer para a redução. Lá na redução, a gente tem o seguinte. A gente vai precisar, pro caso da redução,
a gente vai precisar do raio de adoçamento pelo Dzinho, que é a largura menor. Então, Dzão, largura maior, Dzinho, largura menor, e esse raio aqui na transição, que é o raio de adoçamento, são as informações que eu preciso. Então, R sobre D, sobre Dzinho, vai nos dar o eixo horizontal. Dzão sobre Dzinho vai nos dar qual curva tem que ser buscada. Tá? Então, a gente vai precisar aqui fazer R sobre D, né? No caso vai ser 15, estamos olhando a redução esse B aqui, né? 15 dividido por 64, tá? Então, isso vai dar 0,23, né? 0,23. Não adianta botar um monte de casa depois, porque o gráfico ele só dá precisão ali com duas casas. Qualquer algarismo significativo a mais não vai dar precisão na nossa informação. Tá? Até porque que eu estou fazendo uma operação com dois algarismos, então não faz sentido buscar a operação, uma resposta com 3. Tá? E a gente precisa lá do Dzão sobre Dzinho. Né? Então, Dzão é 88 e o Dzinho é 64. Né? Isso vai dar 1,37. Tá? Esse negócio é dimensional. Tá? Bom, o que acontece? Dzão sobre Dzinho deu 1,37. As curvas que são dadas aqui, né, a gente tem aqui para 1,5 e tem para 1,3, né, que são essas curvas aqui. Essa curva aqui é 1,3 e essa curva é 1,5. Então o que a gente precisa fazer é buscar uma curva intermediária entre ela, né, e aí, claro, isso aqui vai no olho, né, obviamente não vai puxar nem muito para 1,3 nem muito para 1,5, porque aquilo lá é praticamente 1,4. Então ela vai ficar no meio dessas duas, né, entre essas duas curvas. Tá? E o nosso Dzão nosso do R sobre D deu 0,23. 0,23 ele está aqui. Então, nosso 0,23. Então, o que a gente tem que fazer é buscar aqui num ponto intermediário, né, esse valor. Então, 0,23, né, a gente vai buscar. Só aumentar um pouco esse traço. Então, o nosso 0,23, né, a gente vai buscar ele mais ou menos aqui na metade. Tá? E aí, que é onde vai passar, né, a nova curva. E aí, faz a leitura aqui no gráfico. Tá? Então, mais ou menos aí, né, aqui seria 1,6, então isso aqui seria 1,7, mais ou menos aí 1,75, né? Então esse valor aqui, mais ou menos 1,75, 1,75 seria aqui, tá um pouquinho para 1,76, tá? Então, como eu falei, isso aqui é um método gráfico, né? Ele tem uma certa imprecisão, tá, no cálculo. Então, até você fazer isso aqui uma vez, duas vezes, três vezes, cada um vai achar um valor ligeiramente aí diferente. Tá? Vamos só confirmar 1.3, 1.4, é isso aí, né? Então, 1,76. Tá? Então, aqui a gente tem que eu tinha desenhado inicialmente, né, 1,7, só vamos botar aqui 1,76, tá? 1,76. Ok? Então, você tem a curva para 1,3,
para 1.5, você tem que fazer ela mais ou menos intermediária aqui, 0.7. Tá? Uma vez que a gente determinou aqui os coeficientes, né, a gente consegue então buscar as espessuras. Tá? Então, o cálculo da espessura, né, vamos buscar aqui separado, né, na região do furo. Tá? Vamos olhar lá para a região do furo. E aí na região do furo a gente tem que a tensão máxima é K vezes a tensão média. Tá? E lá no furo, a nossa tensão máxima ela acontece, né, a 90 graus do carregamento. Ela vai acontecer quando você tem furo nessa região aqui. Então aqui é o valor máximo. Tá? Então notem o seguinte, né? A nossa tensão máxima é a tensão admissível, né? O valor máximo que vai ser suportado, ou que a gente considera que é suportado, vezes a tensão média, que nada mais é do que aquela carga P dividido pela área da seção. Tá? Essa área da seção, né, é na região do furo. A gente está avaliando o furo. Tá? Então aqui, qual que é essa área, né? Então a carga ela está sendo aplicada, né, nessa direção aqui, que nesse desenho que vai ficar para baixo, né, a indicação, né? Então aqui está a carga P. Então essa área que a gente vai considerar, né, é a área que está sendo tracionada, onde acontece a tensão normal máxima. E aqui a gente tem, então, essa medida aqui de 88. Aqui a gente tem o diâmetro, que é 40, né? Então essa área aqui da região do furo, né, nada mais é, né, do que, considerando, claro, que a gente tem uma espessura, né, então essa área aqui vai ser 88 menos 40 vezes essa espessura T. Tá? Então 88 menos 40 vai dar esse comprimento dessas duas abas, vezes a espessura vai dar a área. Tá? Então a gente vai ficar com 125 é igual, né, 125 vai ser o nosso K, que a gente calculou, 2.2, 2,2, vezes a carga de 100 kN, né? Tem que estar em newtons, então 100 mil, né? Dividido por essa área aqui, 88 menos isso aqui, né? Aqui é 40, né, na 4, menos
menos 40. Então, 88 menos 40 vezes t. Isso aqui dá um valor de t igual a 36,7. Né? Então, 36,7 milímetros. Então essa aqui é a espessura que eu preciso ter lá na região do furo. Tá? Não posso ainda assumir que a espessura tem que ser 36,7, porque tem que avaliar ainda lá na redução. Para avaliar a espessura necessária lá naquela região da redução, a gente precisa agora considerar o coeficiente de concentração de tensão para a redução. E na região da redução, né, o nosso máximo acontece justamente aqui nessa raiz, aqui na base. Ele sempre vai acontecer na seção menor, tá? Aqui na região menor. Então, nossa tensão máxima ela acontece nessa zona aqui, tá? Então, a gente tem que pegar a área dessa seção menor. Então, cálculo da espessura na região do furo, né? Da redução. Então, Então, calcular agora a espessura que tem que ter, que ela precisa, essa chapa tem que ter, por conta daquela redução. Tá? O equacionamento é o mesmo, então a gente tem que a tensão admissível é K vezes a tensão média, então P sobre A. Só que a área aqui para essa seção agora, né, é essa área menor ali embaixo, após a redução. Tá? Então a gente tem aqui a carga P. A área que a gente precisa é essa área aqui. Né? Então você tem ali 64 T. Tá? Então a espessura T. Então é só jogar os valores, né? Então a gente tem aqui a tensão admissível também é 125. Né? Nosso K é 1,75. Essa força aqui era de 100 kN. Né? Então 100 10 a terceira. Dividido pela área. Então 64 vezes T. Ou seja, nessa região onde concentra a tensão por conta da redução, a espessura tem que ser de 21,87 milímetros. E aí, qual espessura tem que ser usada? Né? Essa chapa aqui, ela tem uma espessura constante, né? Ela não tem nenhuma variação na espessura. Qual espessura usar? A espessura maior ou a espessura menor? Então tem que analisar aqui os dados. Essa região aqui do furo está me exigindo, ela exige que eu tenha 36,7 milímetros de espessura. Lá embaixo exige só 21. Né? Então se eu botar essa de 36 aqui, beleza. Então eu preciso que ela tem que ser maior do que 21. Então ótimo. Agora se eu deixar 21, ela vai ficar menor do que o mínimo exigido para o furo. Então a gente vai adotar, né, uma espessura que seja maior do que 36,7 milímetros. Tá? Então a espessura mínima que eu preciso ter
né? Até menor ou igual, mas maior ou igual, vamos deixar maior, do que 36,7 milímetros, tá? Justamente porque se eu botar uma espessura de 21, ela vai falhar no furo, tá? Então, a gente acaba adotando aqui o maior valor, tá certo? De maneira geral, os problemas que envolvem a concentração de tensão não fogem muito disso, do que a gente vai encontrar por aqui, pelo menos na parte de é, nessa nossa parte da graduação, tá? Então aqui em resistência dos materiais 1, não vai fugir muito disso. Lá na 2 também vai ficar mais ou menos o mesmo esquema lá para torção, e ainda na 1 também na flexão. Então, o procedimento não é um procedimento complicado. O que pode variar eventualmente é você, a partir de uma dimensão, você calcula o K e com o K você acha uma razão, alguma coisa do tipo, né? Então, quer dizer, faz o caminho inverso, por exemplo, aqui. Mas o jogo é sempre esse aqui, né? Com esses gráficos. Não tem muito mistério, tá certo? Então, eu devo colocar uns exercícios a mais sobre isso para vocês fazerem. Então, deem uma olhada lá, façam, procurem no Hibbeler, no Beer, no Gear, tá? Qualquer livro de receitas materiais, para fazer exercício. E à medida que apareçam dificuldades, me procurem, ok? Beleza, gente? Então, até mais.